Alunos lindos do meu coração, vamos que vamos para mais uma revisão. E hoje, quinta-feira, como eu disse, revisão de geografia. Ok, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, meu celular. Melhorou. Então vamos lá, gente. Peguem o livro de vocês. Corre, corre, corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para nossa revisão. Bom, e na nossa revisão nós vamos falar de cidades brasileiras, né? A origem das nossas cidades aqui no Brasil, não é isso? Sabemos que algumas cidades elas surgem de forma espontânea, né? Sem planejamento, vão simplesmente construindo aqui, constrói ali, constrói e aí pensa que não, né? Tá lá aquela cidade toda já feitinha, com suas habitações, com seus habitantes, com as suas calçadas, as suas ruas, enfim. Tá, e aí essas cidades, elas vão ser, pronto, aí outras cidades elas são planejadas, vão pro papel, vão desenhar, aqui vai ficar a rua tal, aqui fica a avenida tal, aqui vai ficar a praça central, aqui é a igreja, né, então vai arrumando, né, planejando direitinho essas cidades. E aí também nós temos aqui no Brasil algumas dessas cidades, por exemplo, a nossa capital, Teresina, né? Teresina, Piauí, aquela cidadezinha quente, né? Vim de lá, gente, tá? Mas também muito gostosa, muito bonitinha, muito arrumadinha, tá? Então são as cidades planejadas, ok? Então nós temos as cidades espontâneas e aquelas cidades que nascem de forma planejada. Uma outra cidade também que eu acho que é a caçula, né? A cidade Palmas, né? No Tocantins, né? Ela é uma cidade planejada, tá? E as cidades elas podem se dividir em cidade religiosa, tá? Ela pode ser considerada uma cidade portuária, tá? Pode ser considerada uma cidade, deixa eu ver mais o que. Então vamos lá, recapitulando. Cidades religiosas, cidades turísticas, cidades portuárias, cidades históricas, cidades político-administrativas e cidades industriais. Então por que são dadas esses nomes para essas cidades, né? Porque elas se caracterizam, porque isso se sobressai nessas cidades, né? Por exemplo, uma cidade religiosa geralmente ela é voltada para essa área da religião, né? Se fazem procissões, se fazem cerimônias religiosas. Muitas pessoas saem de outras cidades para irem a essas cidades por conta da religiosidade, então por isso ela é considerada uma cidade religiosa. Uma cidade turística já está falando, né? Ela é voltada para o turismo, seja ela praia, seja ela pelos seus monumentos, enfim, tá? Cidades portuárias são aquelas cidades de grande concentração de portos, de embarcação, de ida e vinda de pessoas e de mercadorias. Tá certo? As cidades industriais são aquelas cidades que se concentram maiores construções, né, de indústrias, né? Cidades históricas são aquelas cidades antigas que têm um acervo muito grande, né, de prédios, casas, né? Como São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia, né? Enfim. E a cidade política administrativa, nós temos um exemplo que é Brasília, né? Isso é uma cidade portuária, nós temos Santos, tá? Bahia também ela é considerada uma cidade industrial, tá certo? E uma cidade turística, nós temos Búzios, no Rio de Janeiro, né? Uma cidade belíssima. Cidade planejada já falei, né? Enfim, gente, aí vamos voltar de novo, né? Bom, tá certo. Então vamos aqui para a página 4, que ele diz: as cidades planejadas são idealizadas, são projetadas e depois elas são construídas, né? A construção de uma cidade planejada envolve questões relacionadas à sua estrutura,
e organização, como por exemplo a largura de ruas, locais específicos para a construção de moradias, parques, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústria, saneamento básico, escola, transportes e policiamento, postos de saúde, entre outras, né, visando garantir a qualidade de vida de seus moradores. Então, essas são as principais características de uma cidade planejada. Não esqueça disso. Questão de prova, tá? E aí nós temos a cidade de Brasília, tá? Que ela foi planejada, ela tem uma grande importância, né, nos contextos históricos e também no contexto político do país, tá certo? Aí a gente avança mais um pouquinho, vamos lá para o potencial econômico das cidades, que está na página 11, gente. E ele diz assim, em geral, as cidades apresentam múltiplas funcionalidades, ou seja, serve para várias coisas, tá? Em algumas, o potencial para determinada atividade econômica tem maior destaque. Por isso é comum as pessoas falarem coisas como essa cidade tem uma forte vocação para o turismo, né? E outra para a parte industrial. A função de uma cidade está relacionada a fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, históricos de ocupação, aspectos culturais, entre outros. Então, ao longo da história, as cidades elas podem mudar o seu potencial de atividade, ou seja, seja em virtude do declínio de algum ciclo econômico ou em busca de novos mercados e investimentos. A cidade de São Paulo, por exemplo, era movida por economia cafeeira, né? Tinha as grandes fazendas de café antigamente, né? No início da fundação do Brasil. Hoje a sua principal função consiste em prestar serviços especializados nas áreas financeiras, né? Bancos, né? Na área da saúde, na área educacional, na área econômica, entre outros, né? Já a cidade de Recife, no período colonial, ela era uma das maiores produtoras de café e atualmente ela alia sua função ao turismo, né? Ao desenvolvimento e à instalação de parques tecnológicos, tá? A exemplo do Porto Digital, que além de promover o avanço econômico, tem o objetivo de revitalizar o centro histórico, tá? Aí, gente, vamos lá para a página 16, que vai falar sobre os problemas ambientais no cotidiano das cidades, né? E isso é geral, em todas as cidades, seja ela cidades planejadas ou não, né? Então, uma coisa que a gente vê sempre, né, é a poluição e a degradação, né, do meio ambiente, a diminuição da qualidade ambiental, que são resultantes de quê, gente? São resultantes das ações humanas, das atividades que podem prejudicar a nossa saúde, que pode prejudicar a nossa segurança, o nosso bem-estar, né? Isso além de afetar a vida dos animais e a vida das plantas, né? E aí nós temos... Bom, gente, então geralmente esses problemas ambientais eles estão relacionados ao crescimento urbano acelerado, ao aumento, né, da população e a falta de infraestrutura das cidades. E esses problemas eles tornam-se ainda mais críticos quando não há o planejamento nem gestão pública no espaço urbano e quando não ocorre a participação dos cidadãos, tá? Então, por isso, seja consciente, participe, contribua para o bom desenvolvimento da sua cidade, tá? Então vamos lá, um pouquinho mais. Muitas cidades sofrem com enchente no período chuvosos, geralmente a concentração de construções, a canalização de rios e a pavimentação de ruas impedem, né, que haja solo suficientemente livre para absorver essa água, tá? Então essa água não tem para onde escorrer e isso vai provocar o quê? Transbordamento dos rios e córregos, né? O acúmulo de lixo
também, né, quando chove, esse lixo ele vai, né, a correnteza vai levando, vai entupindo os bueiros, né? Então, isso tudo vai ocasionar o quê? Alagamento e as enchentes, tá? Deslizamento de terras também, né, são provocados, casas que são construídas em locais inapropriados, né, isso? Então, quando começa esse período chuvoso, essas casas, essas moradias, elas tendem, né, a deslizar, né? Então, tudo isso, gente, precisa ser planejado, tá? Então, quem vive nos grandes centros urbanos convive com um fenômeno climático também conhecido como ilha de calor, tá? E o que é essa ilha de calor, né? Então, a ocorrência desse fenômeno ela deve ser a concentração urbana, pessoas, construções e veículos, aliada à pavimentação do solo e poucas áreas verdes. Essa situação faz com que haja uma maior retenção do calor, né, e, portanto, o aumento da temperatura, tornando os centros urbanos mais quentes. Então, isso é chamada de ilhas de calor, tá certo? As correções das atividades já fiz, que eu anotei aqui, ó, correção, né? Então tá corrigidinha, legal, tá? E aí diz assim, a geografia na prática, lá na página 22, ele vai dizer, a cidade é formada por um conjunto de paisagens transformadas pela sociedade, para quê, gente? Para atender às necessidades, e é definida por limites político-administrativos. Contudo, todas as cidades, assim como as demais localidades do mundo, estão interligadas entre si com sistemas naturais em escalas local e global. E aí, falando um pouco sobre a água, ele vai dizer assim, que a água ela embala as nossas primeiras experiências de vida. A proteção no útero, o conforto no banho, a primeira visita ao mar, né? Uma brincadeira na chuva deliciosa, eu amo, gente, tomar banho de chuva. Uma porção de sensações fortes nos unem a esse líquido vivo. Quando um astronauta olhou a Terra pela primeira vez lá no espaço, ele ficou maravilhado ao revelar: a Terra é azul. Né? Essa abundância de azuis ela vem pela enorme quantidade de água que cobre a superfície do planeta, né? Então isso reflete a luz do Sol na atmosfera, gerando essa ideia, né? A nossa intimidade com a água é tão grande quanto a intimidade com o nosso planeta, que o nosso planeta ela tem com ela, né? Mas na metade do corpo humano, a metade do corpo humano, né? Mais da metade do corpo humano é formado por água, é composto, né, de água. Por isso esse líquido vivo permeia a nossa existência. Os ciclos nos mostram a relação entre água e vida, né, e nos revela que são muitos. Para frutificar, a terra pede água. A floresta transpira a água para a atmosfera. A água cai, né, em forma de chuva, engorda os rios, rega as plantações. E daí a gente vê a importância dessa água para a sobrevivência, para a vida na Terra, né? E também o quão importante é cuidarmos desse recurso natural, né? Então, as águas oceânicas e o cotidiano nas cidades vai nos falar sobre isso, tá? Sobre essa necessidade que nós temos, tá? Da água para a nossa sobrevivência, né? E aí ele vai também aí nesse conteúdo ele vai ressaltar, né, os nomes e a quantidade dos nossos oceanos, né? E ele diz que nós temos o que? O Oceano Índico, o Atlântico, que é o que banha, né, uma parte do nosso país, o Oceano Pacífico, o Oceano Glacial Ártico e o Antártico, tá? Sendo que o Oceano Pacífico, né, ele é o maior oceano, né? E sobre isso nós temos lá na página 27, tá? Como é determinado o limite entre um oceano e outro? Simplesmente pelo contorno dos continentes e por linhas imaginárias que cortam a porção líquida da Terra.
Uma perguntinha, né, gente? Pode ser que essa pergunta aí esteja na nossa prova, na nossa avaliação. Então não esqueça, tá? O menor oceano é o Índico, com seus 75 milhões de quilômetros quadrados, confinados entre a África, o subcontinente indiano e a Oceania. Tá? Então, o segundo maior é o Oceano Atlântico, cuja superfície de 106 milhões de quilômetros quadrados separa a borda leste da América do oeste da África, tá certo? E o maior deles é o Pacífico, tá bom? Então, a importância dos oceanos e mares, por que é importante? São importantes para a manutenção de vida no planeta, além de suas águas conterem diferentes sais minerais, elas exercem influência sobre os climas da Terra, regulam a temperatura, produzem oxigênio, abrigam inúmeras riquezas da flora e da flora e são fonte de alimentos para milhões de pessoas em todo o mundo, tá? Então, preservar, não jogar lixos, resíduos nesses oceanos e mares é uma excelente ideia, tá bom, meus amores? Acho que por hoje é só. Vocês podem revisar as páginas que eu coloquei lá no roteiro, tá? Pra tá pegando ainda mais, tá certo? Então, atitudes simples e cotidianas como não usar copos e talheres de plástico descartáveis, sacolas plásticas, fazer o descarte correto do lixo, separar o lixo reciclável, evita que os poluentes cheguem aos mares e aos oceanos. Beijão grande no coração de vocês, todo o meu amor pra você. Até, tchau!